A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Eu vi meu carro, que era meu sustento e da minha família, se desintegrar completamente em um acidente terrível, algo que parecia impossível de sobreviver. A destruição foi tamanha que ninguém conseguia acreditar que eu tinha saído ileso dali. Você já sentiu a mão de Deus te guardar de um perigo tão visível e iminente? Se essa obra falar ao teu coração, fica comigo até o fim, para que juntos louvemos o nome do Senhor. Minha vida nunca foi de grandes luxos ou facilidades, sempre fui aquele que corre atrás, que luta com as próprias mãos para ver o pão na mesa. Sou pai de 2 filhos pequenos, a mais velha com 7 anos e o caçula com 4, e minha esposa, um verdadeiro pilar de fé em casa, sempre me encorajando a prosseguir. Nós morávamos de aluguel em uma casa simples, e cada mês era um desafio para conseguir o valor do aluguel, as contas de luz e água e ainda ter o que comer. Meu trabalho era de autônomo, fazendo pequenos fretes, entregas rápidas para comércios locais e às vezes até ajudava em mudanças de última hora. E para tudo isso, meu carro não era apenas um veículo, era a minha ferramenta de trabalho, o prolongamento dos meus braços, a garantia de que eu voltaria para casa com algum recurso para a família. Era um Gol, já bem rodado com uns 15 anos de uso, mas era fiel. Tinha suas marcas, os estofados já um pouco gastos, mas o motor era um guerreiro. Eu cuidava dele como de um filho, pois sabia que sem ele, o sustento da minha casa seria ainda mais difícil. Todas as manhãs, antes de sair para a luta diária, a gente se ajoelhava. Minha esposa, com a voz embargada de oração, pedia a Deus proteção para o meu caminho, para que Ele abrisse as portas do trabalho e guardasse a nossa casa. Eu sentia a presença do Senhor naqueles momentos, uma paz que inundava a alma e dava forças para enfrentar mais um dia. As dificuldades eram constantes, as contas acumulavam às vezes, mas Deus sempre operava um livramento, uma entrega a mais que aparecia no último minuto, um cliente que pagava adiantado. Eu tinha aprendido a depender completamente da providência divina, a colocar cada passo e cada quilômetro que eu rodava nas mãos do Altíssimo. Era uma rotina exaustiva, acordava antes do sol nascer e muitas vezes voltava quando a lua já estava alta. Mas a alegria de ver meus filhos dormindo em paz e de saber que eu estava fazendo minha parte me preenchia o coração. No dia daquela obra tremenda, eu me lembro de ter acordado com um aperto no peito, uma sensação estranha. Não era medo, não era tristeza, mas uma premonição sutil, um leve aviso que eu, na correria do dia, não soube decifrar. O serviço daquele dia seria um pouco mais longe do que o habitual, uma entrega de materiais para construção numa cidade vizinha, a quase 200 quilômetros dali. O pagamento era bom, o que significaria um alívio enorme para as despesas da semana, especialmente com o aluguel se aproximando. Saí de casa com a bênção da minha esposa e o beijo dos meus filhos, a mochila com a marmita no banco do passageiro e o rádio ligado em um hino da CCB. O sol nascia, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e a estrada parecia tranquila, como em qualquer outra manhã. Eu orava em pensamento, pedindo a Deus que me guiasse e me trouxesse de volta em segurança para o meu lar. Aquele percurso era familiar, já o havia feito muitas vezes, mas havia algo diferente no ar, uma quietude tensa que eu só viria a entender horas depois. Mal sabia eu que, naquele mesmo dia, eu seria testemunha ocular de uma das maiores obras de livramento que a mão de Deus poderia realizar em minha vida. O que viria a seguir desafiaria toda a lógica humana e a compreensão de qualquer um que presenciasse a cena. Minha rotina era uma melodia conhecida, pontuada pelo ritmo do sol nascendo na janela e o cheiro reconfortante do café que minha esposa, um verdadeiro pilar de força e fé, já preparava na cozinha. Eu via meus filhos pequenos despertarem, os olhinhos ainda cheios de sono, mas já prontos para mais um dia. Nosso lar, com a graça de Deus, era um porto seguro, construído sobre os alicerces da palavra, onde as orações matinais e as conversas sobre os ensinamentos divinos eram o alimento mais importante para a alma antes mesmo do desjejum. Era ali, naquelas manhãs simples, que eu encontrava a paz necessária para enfrentar o dia que se anunciava longo e repleto de desafios nas estradas do interior.
Após a oração, a despedida era um ritual misto de carinho e um leve aperto no peito, sabendo que as horas longe seriam muitas. Meu carro, um veterano de incontáveis viagens, aguardava lá fora. Ele não era apenas um veículo, era a extensão da minha profissão, a garantia de que o pão não faltaria em nossa mesa, de que as contas seriam honradas e de que meus filhos teriam o que vestir e estudar. Eu viajava pelas vilas e cidades pequenas, sob sol a pino ou a garoa fina, entregando encomendas, prestando serviços, sempre com a mente focada no destino e na próxima parada. Cada curva da estrada, cada ultrapassagem era feita com a prudência de quem sabe que leva nas mãos não apenas o volante, mas o futuro e a segurança de sua família. Meu carro, um veterano de incontáveis viagens, aguardava lá fora. Ele não era apenas um veículo, era a extensão da minha profissão, a garantia de que o pão não faltaria em nossa mesa, de que as contas seriam honradas e de que meus filhos teriam o que vestir e estudar. Eu viajava pelas vilas e cidades pequenas, sob sol a pino ou a garoa fina, entregando encomendas, prestando serviços, sempre com a mente focada no destino e na próxima parada. Cada curva da estrada, cada ultrapassagem era feita com a prudência de quem sabe que leva nas mãos não apenas o volante, mas o futuro e a segurança de sua família. Mesmo com a rotina extenuante e a urgência do trabalho, jamais negligenciei meu compromisso com Deus e com a Irmandade. As quartas e sábados, se eu estivesse em casa, eram dias sagrados para a casa de oração. Sentar naquele banco de madeira, o inário aberto e ouvir a orquestra entoar os louvores que confortam a alma era um bálsamo para o corpo cansado. A palavra pregada pelo ancião, a comunhão sincera com os irmãos e irmãs que ali se reuniam, as orações fervorosas onde todos se prostravam em um só sentir, era ali que eu buscava força para seguir, que entregava a Deus as minhas preocupações mais íntimas e pedia que Ele guardasse meus passos naqueles caminhos tão incertos e perigosos. No entanto, nos últimos tempos, uma inquietude velada parecia me acompanhar, como uma sombra sutil que se recusava a ir embora. Não era um medo paralisante, mas uma sensação estranha, quase um pressentimento que eu tentava afastar com a oração. Eu pedia a Deus que me desse o entendimento, que guardasse minha saída e minha chegada, que me livrasse de todo o mal. O cansaço das viagens, por vezes, pesava mais do que o normal, e ao parar o carro no acostamento para esticar as pernas, sentia um arrepio na espinha. Era uma pequena voz, um alerta silencioso sobre os perigos daquelas estradas desertas, sobre a imprevisibilidade da vida. Eu balançava a cabeça, orava em silêncio e seguia em frente, confiando que o mesmo Deus que me sustentava até ali continuaria a fazê-lo. Mal sabia eu que essa confiança seria testada de uma maneira que eu jamais poderia sequer imaginar em meus piores pesadelos. Aquela rotina que parecia tão sólida estava prestes a ser chacoalhada por uma força avassaladora. Eu sentia o peso do volante e o cansaço nos ombros a cada final de dia. Mas a imagem do sorriso dos meus filhos e da minha amada esposa era o verdadeiro combustível para mim. Eu queria mais para eles, não apenas o básico, o estritamente necessário. Queria que minha esposa não tivesse que se preocupar com as contas miúdas que sempre apertavam no fim do mês, que meus filhos pudessem ter o que precisassem, sem que eu precisasse me sacrificar tanto na estrada. Essa era uma oração constante no meu coração, um desejo sincero que eu acreditava vir do Pai, uma busca por dar mais conforto à minha família e um pouco de paz para o meu corpo exausto. Foi nesse anseio, nessa busca aparentemente legítima por um alívio para o corpo e um futuro um pouco mais tranquilo para os meus, que uma porta sutil, quase imperceptível se abriu. Eu passava horas e horas na estrada, com o rádio ligado, ouvindo notícias, às vezes algum hino que me acalmava a alma. Numa dessas pausas rápidas para o café, num posto de gasolina ermo, enquanto meu olhar deslizava pela tela do celular, um anúncio me fisgou de maneira inusitada. Renda extra sem sair de casa. Transforme seu tempo ocioso em lucro rápido. Eu, que mal tinha tempo ocioso, pensei comigo mesmo. O Senhor não quer que eu me esgote assim. Ele pode estar abrindo uma oportunidade.
A ideia de trabalhar menos na estrada, reduzir as horas extenuantes e ainda assim prover o mesmo ou até mais para minha família parecia uma verdadeira bênção, uma resposta às minhas orações. Cliquei no link. Era uma plataforma que prometia altos retornos com investimentos mínimos, algo que eles chamavam de operações simplificadas no mercado digital. A princípio, era um valor pequeno, quase irrisório, que eu pensei, se perder não fará falta, é apenas um teste. Um amigo meu da rodoviária, um irmão que fazia umas entregas na mesma rota, já tinha me falado de algo parecido, com um entusiasmo que me contagiou. É a oportunidade, meu irmão, chega de ralar, ele dizia. E na minha cabeça, aquela frase, chega de ralar, ecoava como uma melodia tentadora e perigosamente sedutora. Não era para abandonar a estrada de imediato, pensava eu, justificando. Era só uma forma de complementar a renda, de aliviar um pouco o fardo pesado que eu carregava. Eu não via mal nenhum em tentar algo novo, algo que me desse um pouco mais de fôlego, um respiro para o corpo exausto e para a mente sempre preocupada. Afinal, a palavra de Deus nos ensina a sermos diligentes em tudo, e eu estava sendo diligente em procurar meios de não deixar nada à minha casa. O problema é que a diligência se misturou com a pressa e a cobiça por um caminho fácil. E a fé, que deveria estar alicerçada unicamente na providência do Senhor, começou a se inclinar perigosamente para o que parecia um atalho sem esforço. Naqueles dias, antes de dormir, eu pegava o celular e via os ganhos daquele pequeno investimento. Eram poucos reais, migalhas, mas a promessa de que se eu investisse mais, ganharia muito mais, era como um sussurro constante no meu ouvido, invadindo meus pensamentos. Eu comecei com o que sobrou de uma diária, quase um trocado que guardei sem que minha esposa soubesse. Mas logo, a tentação de aproveitar a oportunidade antes que fosse tarde ficou mais e mais forte. É só um pouquinho mais, eu dizia para mim mesmo, para ver se vinga de verdade, para garantir um futuro. Eu não contei à minha esposa no início, achava que era uma surpresa que eu faria a ela, um presente para tirar um peso de seus ombros, um presente vindo de um investimento inteligente. A semente da omissão, pequena e inofensiva a princípio, já estava plantada no meu coração. E aquele cansaço da estrada, que antes me impulsionava para o trabalho honesto e suado, agora me empurrava para uma ilusão de facilidade, uma miragem perigosa que eu, na minha ingenuidade e no meu desespero velado por uma vida melhor, estava prestes a abraçar com todas as forças sem me dar conta do abismo que se abria. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Aquele peso que eu sentia, antes apenas um incômodo, transformou-se numa âncora invisível que me puxava para o fundo. Eu continuava a sorrir, a afirmar que estava tudo bem para a Irmandade, para minha família, mas cada dia era um passo a mais para dentro de um segredo que estava me sufocando. Para cobrir uma dívida, eu acabava criando outra. Tentava fazer malabarismos com os pagamentos, com as datas, esperando que um milagre financeiro aparecesse do nada para resolver a avalanche que eu mesmo tinha começado a descer. A verdade é que a cada tentativa de arrumar a situação por conta própria, eu só cavava um buraco mais profundo e a angústia em meu peito crescia, calada. Minhas noites se tornaram um tormento. O sono fugia e eu passava horas com os olhos fixos no teto escuro do quarto, enquanto a mente repassava as contas, os juros, os prazos, as ameaças veladas das cobranças que chegavam. Uma irritação constante se instalou em mim. Qualquer pequena coisa virava motivo para uma explosão interna, que eu me esforçava para esconder, mas que por vezes escapava em um tom mais áspero com a esposa, com os filhos. A culpa era imediata, um soco no estômago, mas parecia que eu estava preso num ciclo de erro e arrependimento que me consumia. Eu me sentia exausto, física e mentalmente. Comecei a me afastar, sem perceber, dos momentos mais preciosos da comunhão. Nas reuniões de jovens e menores, minha mente divagava. Eu estava ali de corpo presente, mas a alma estava longe, mergulhada nas preocupações que me roubavam a paz. Os hinos, antes um bálsamo para minha alma, por vezes pareciam apenas palavras bonitas, sem a unção que eu tanto amava. Eu me via assim, participando da obra da piedade, oferecendo ajuda aos irmãos, mas no fundo sentia um vazio. Era como se eu estivesse tentando compensar meu desespero, minha falta de fé em Deus para minha própria provisão, com um esforço redobrado em atividades.
Achava, talvez inconscientemente, que essa dedicação externa poderia comprar uma bênção ou um livramento. Só que o pior ainda não tinha aparecido. Meu carro, meu meio de sustento, começou a dar sinais de cansaço. Pequenos reparos se tornaram grandes e o dinheiro para consertá-lo era algo que eu não tinha mais. A cada novo barulho no motor, a cada luz de alerta no painel, uma onda de pavor me percorria. Eu já estava no limite, sentindo uma angústia que não conseguia expressar. Naquela noite, eu abri o aplicativo do banco e o extrato que vi me gelou a alma. Não havia mais nada. O limite estava estourado, o débito estava imenso. Eu olhava para a estrada que me esperava no dia seguinte, para as horas de trabalho que viriam e sentia um nó na garganta. Eu estava num beco sem saída. Mal sabia eu que o verdadeiro precipício não estava nas minhas finanças, mas me aguardava em uma curva inesperada, em um dia que parecia comum. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Se essa obra tocar o teu coração, fica ouvindo até o fim. Quando a ambulância me tirou daquele cenário de horror, eu ainda não conseguia processar tudo. Meu corpo, milagrosamente ileso por fora, sentia cada fibra por dentro gritando em choque. As perguntas dos paramédicos soavam distantes, abafadas por um zumbido persistente em meus ouvidos. No hospital, os exames confirmaram o livramento. Nenhuma fratura, nenhum ferimento grave, apenas escoriações leves e uma dor lancinante na alma. Fui liberado rapidamente, mas a sensação de ter escapado de um abraço mortal da morte me seguia como uma sombra. Eu precisava ver, precisava testemunhar com meus próprios olhos a extensão daquele milagre. Mal conseguia me manter em pé, mas fui até o pátio da polícia rodoviária. A imagem que encontrei me deixou sem fôlego. Não havia mais carro, irmãos. Só um amontoado de ferro retorcido, amassado e irreconhecível. As janelas, estilhaços de vidro espalhados, o capô amassado sobre o motor exposto, uma verdadeira ruína que mal lembrava o veículo que me levava horas antes. Eu toquei o metal frio e disforme, e um arrepio me percorreu dos pés à cabeça. Era impossível alguém sair dali sem um arranhão sequer. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não de dor física, e sim de uma gratidão profunda e assustadora pelo livramento, misturada a um desespero crescente pelo que viria. Naquele instante, a ficha caiu, pesada como uma pedra. Aquele não era só um veículo, era meu sustento, a ferramenta que garantia o pão na mesa para minha esposa e filhos. Eu era autônomo, e cada viagem, cada entrega, cada quilômetro rodado significava a provisão para o lar. Agora ele estava ali, destruído, e com ele parecia que meu mundo também havia se desfeito em pedaços. Voltei para casa em um táxi, com o silêncio mais barulhento que já tinha experimentado. Minha esposa, com os olhos marejados, me abraçou forte, aliviada pela minha vida, mas percebendo em meu olhar o peso daquela perda. Ela não precisou perguntar, a tristeza em meus olhos já respondia. Nos dias seguintes, as ligações começaram a chegar. Primeiro, da seguradora. A voz do outro lado da linha, fria e burocrática, confirmou o óbvio: perda total. O valor da indenização, depois de todas as deduções e trâmites, mal cobriria uma pequena parte do que eu precisava para sequer pensar em um novo começo. As contas não paravam de chegar, as parcelas do carro, os compromissos com fornecedores, os pagamentos que dependiam diretamente do meu trabalho. O celular vibrava incessantemente com notificações de cobrança, cada uma delas um golpe no meu queito. Eu via o extrato bancário minguar, os poucos recursos que tínhamos se esvaindo como água entre os dedos. Uma noite, enquanto fingia ler na sala, recebi uma notificação no meu celular. Era um e-mail. A empresa com a qual eu tinha um contrato grande e que dependia da minha agilidade para as entregas, informava, com todo o profissionalismo frio, que teriam que rescindir o acordo. A justificativa era clara: sem meu veículo, eu não poderia cumprir as demandas. Senti minhas mãos tremerem incontrolavelmente. Um frio subiu pela espinha e me gelou até a alma. Senti o ar faltar nos pulmões, como se uma mão invisível apertasse meu peito até esmagá-lo. As palavras dançavam na tela, mas meu cérebro se recusava a aceitar. Eu precisava disfarçar, esconder aquilo da minha esposa, que dormia ao meu lado, cansada.
Mas o olhar dela, quando ela se virou e me viu pálido e suando, com o celular na mão, não era de decepção, mas de uma preocupação que me dilacerou. A casa não caiu, irmãos, ela implodiu, e eu estava dentro dela. Eu me prostrei ali mesmo, na escuridão do meu quarto, não em um banco da casa de oração, mas no chão, com o rosto no travesseiro para abafar o choro que me rasgava a garganta. Eu clamei a Deus, não com palavras bonitas, mas com gemidos que vinham da profundidade da minha angústia. Era como se um abismo se abrisse sob meus pés e eu não via mais nenhuma luz, nenhuma saída. Aquele era o meu ponto mais baixo, o vale da sombra da morte, onde eu me sentia completamente desamparado, sem ter a quem recorrer, a não ser ao Deus que havia me livrado da morte, mas que agora parecia tão distante diante de toda aquela ruína. Quando o socorro chegou, os rostos dos bombeiros e policiais eram um misto de espanto e incredulidade. Olhavam para a lataria retorcida do meu carro, depois para mim, ileso. "Como o senhor saiu disso?" perguntou um deles enquanto me ajudava. Eu só balançava a cabeça, olhos marejados, apontando para o céu. Era a obra de Deus, não havia outra resposta. Meu carro estava completamente destruído. Aquele veículo, meu ganha-pão, meio de sustento da família, agora era um amontoado de metal irrecuperável. No meio da imensa gratidão por estar vivo, uma angústia fria se instalou. Como eu trabalharia? Como supriria as necessidades da minha casa? Os dias seguintes foram um turbilhão. A gratidão pela vida era imensa, mas a perda material pesava como uma bigorna. Minha mente buscava soluções, mas cada caminho era um beco sem saída. Na primeira oportunidade, dirigi-me à casa de oração. O peso era insuportável, mas eu sabia que ali encontraria o alívio que minha alma buscava. Ao adentrar o salão familiar, o cheiro de madeira antiga e a quietude antes do culto trouxeram consolo imediato. Sentei-me e a orquestra entoou os primeiros acordes do hino de abertura, um som que sempre me acalma e eleva. Naquele culto, com o coração apertado, ansiava por uma palavra. Deus, em sua infinita misericórdia, não tardou. O ancião, com a voz embargada pela emoção do espírito, tocou em Filipenses 4,19. "O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus." Aquela frase ecoou na minha alma como um trovão. Não era só uma leitura, era a confirmação direta do Altíssimo. Como se Deus me dissesse: "Eu te livrei do laço do passarinheiro, e agora te darei o sustento." As lágrimas desciam sem controle, não de tristeza, mas de profunda esperança que brotava ali. Era a confirmação de que, assim como ele me livrara da morte, ele também proveria o que eu precisava. O carro estava destruído, minha ferramenta de trabalho se fora, mas a palavra de Deus me assegurava que ele já agia. Naquele instante, no meio da irmandade, com olhos fitos no púlpito, senti força renovada. A opressão que me sufocava, a angústia sobre o futuro, dissipou-se substituída por uma fé inabalável. Os problemas não sumiram, mas a certeza de não estar sozinho me trouxe paz indizível. Saí da casa de oração com um novo ânimo, ciente de que o Deus que operou o grande livramento também operaria o milagre da provisão. A paz de Deus, irmãos! Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Voltar para casa, ileso, trazia imensa gratidão, mas também um peso. Eu via o alívio da minha família. Cada abraço confirmava o milagre, mas uma angústia me apertava a alma. Era a consciência de um caminho de negligência espiritual que eu vinha trilhando. Ao repassar o acidente e as fotos do carro destruído, vi ali também a imagem do meu próprio coração, tão danificado quanto a lataria retorcida, só que por dentro. Como provedor, meu carro era meu sustento. Por meses antes daquele dia, a angústia financeira me sufocava. Contas apertavam, a incerteza do autônomo era constante. Eu orava, sim, mas minhas orações vinham carregadas de desespero disfarçado, de fé vacilante. A ansiedade carnal tomou as rédeas da minha mente, roubando a paz. Em momentos de fraqueza, escondido, senti frieza na alma, vontade de me isolar, questionando o sofrimento.
Esses pensamentos eram minha verdade oculta, a vergonha que eu carregava. O livramento foi um choque tão grande que a casca dura do meu coração começou a se quebrar. Eu não podia mais carregar aquele segredo. Deus havia me dado a vida, me tirado da morte, e eu precisava me despir do orgulho que impedia minha transparência. Sabia que deveria abrir o coração, primeiro para minha esposa, sobre a real condição de minha fé antes daquele dia. A ideia me aterrorizava. Como ela reagiria? Pensaria que minha fé era fraca? Uma noite, sentados na sala, num silêncio pesado, tomei coragem. Mãos tremiam, a voz mal saía. Contei a ela sobre a batalha interna, o medo de não conseguir prover, os pensamentos sombrios, a fé que parecia esvair-se. Confessei as noites em claro, as orações mecânicas, o afundar em preocupações materiais. Os olhos dela marejaram, não de raiva, mas de dor e de amor. Ela segurou minhas mãos e disse, com a voz embargada: "Meu amor, eu percebi a tua aflição, mas não a profundidade. Deus sabe de tudo. Ele te livrou para mostrar que cuida de nós, chamando-te de volta à simplicidade da fé." Naquele instante, ao compartilhar minha fraqueza, ao me humilhar diante de minha companheira, um peso saiu dos meus ombros. Não foi repreensão, mas um abraço de entendimento e fé renovada. Aquela confissão da alma foi tão essencial quanto o livramento físico. Eu precisava admitir a mim e a Deus que minha fé falhara num momento crucial. Que Deus, em sua misericórdia, usou o extremo para me resgatar completamente, não só do perigo físico, mas também da prisão mental e espiritual que eu construíra. Eu estava começando a sentir a verdadeira exaltação de quem se entrega por inteiro. Aquele período, logo após o acidente, foi um vale de sombras não apenas pela dor física, que aos poucos ia diminuindo, mas pela incerteza que pesava sobre meu lar. Eu olhava para os meus filhos e minha esposa, e a pergunta "como vamos nos sustentar" ecoava em minha mente, mais alta que qualquer ruído externo. Meu carro não era um luxo, era a ferramenta que dia após dia colocava o alimento em nossa mesa. Vê-lo em escombros era como ver meu próprio sustento desmoronando junto com o metal retorcido. Uma angústia profunda, quase palpável, apertava meu peito. E muitas vezes à noite, quando todos dormiam, eu me pegava com os olhos marejados, sem saber por onde recomeçar. Eu orava, mas o medo era um véu que insistia em embaçar minha visão da fé. Mas Deus, no seu tempo perfeito, começou a mover os corações da Irmandade. Não demorou para que os irmãos da Comum, com a palavra na mão e o amor no coração, começaram a visitar nosso lar. Não eram visitas protocolares, eram abraços apertados, orações fervorosas que pareciam mover os céus e palavras de ânimo que lavavam a alma. Lembro-me da irmã que chegou com uma panela de comida quente, um cheiro de tempero caseiro que há tempos não sentíamos, sem que ninguém pedisse. Naquele dia, senti o primeiro toque da providência se manifestar de forma tão simples e concreta. Outro irmão, sentindo de Deus, deixou um envelope síngelo, mas que naquele momento representava um maná inesperado, um alívio para uma conta urgente que se acumulava na mesa da cozinha. A cada dia, eu via a manifestação do amor de Deus através da sua irmandade. E a obra da piedade, a obra da piedade! Fui chamado ao salão da Comum, e ali, com a direção dos nossos anciãos, eles me explicaram como a Irmandade, movida pelo Espírito Santo, havia levantado uma ajuda para que eu pudesse recomeçar. Não era um empréstimo, não era uma caridade humilhante, era o amor de Deus, materializado em um gesto coletivo de fé e compaixão. Eu senti meus joelhos fraquejar diante de tanta bondade, e meus olhos se encheram de gratidão. Deus estava usando seus servos para me levantar do pó. E as portas começaram a se abrir de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Um antigo cliente, que eu nem lembrava mais, me ligou, oferecendo um pequeno serviço que eu poderia fazer a pé, usando o transporte público. Era pouco, mas era um começo. Era a dignidade do trabalho que voltava a sorrir para mim. Em seguida, um irmão da orquestra, sabendo da minha dificuldade, ofereceu-se para me dar carona em alguns dias da semana para trabalhos mais distantes, diminuindo o peso da locomoção e o custo da passagem. Não foi um passe de mágica que tudo se resolveu num estalar de dedos. As contas continuavam, a dor da perda do carro, que era meu instrumento de trabalho, ainda era real e pungente. Mas cada gesto, cada palavra, cada oração,
Cada real da obra da piedade era como um tijolo na reconstrução da minha fé e da minha vida. Eu vi a promessa de Deus se cumprir na minha carne e no meu espírito. Não te deixarei, nem te desampararei. E nessa fase de provação, a Irmandade foi o braço visível do Senhor na minha vida, me mostrando que, depois do livramento da morte, Ele também me sustentaria na reconstrução e em cada passo da jornada. A paz que hoje inunda meu lar não tem preço. Eu olho para minha esposa, para os olhos brilhantes dos meus filhos e vejo neles o reflexo da misericórdia de Deus. Aquela angústia que antes apertava meu peito, a sombra do desespero que parecia habitar em cada canto da minha casa, se dissipou como neblina ao sol. Hoje, quando acordo, não há o peso das dívidas, não há o temor do amanhã incerto. O Senhor, com sua mão poderosa, restaurou minhas finanças, abriu portas de trabalho de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Sim, o carro ficou destruído, mas Ele proveu os meios para que eu continuasse a prover para minha família e até para fazer a obra da piedade, glorificando o seu santo nome. Meu nome, que outrora parecia manchado pela dificuldade, foi limpo pela graça divina. E a saúde, não só a física, mas a da alma, foi plenamente restabelecida. Eu não ando mais com aquele temor, com aquela ansiedade que roubava o sono. Minha mente está em paz, meu coração transborda de louvor. E a casa de oração, a casa de oração. Cada culto é um bálsamo. Entrar naquele salão, ouvir a orquestra entoar um hino, a palavra ser ministrada, a oração unida da Irmandade, é como um refrigério para a alma. Eu me sinto livre, leve, com uma alegria que não se compra, uma alegria que só Deus pode dar. Eu lembro dos dias em que entrava ali com um fardo pesado, com a alma quebrantada. Hoje eu entro com um coração grato, com a alma cantando, sabendo que fui resgatado do fundo do poço, que fui salvo de uma destruição certa, não só do corpo, mas também da fé. É um contraste gritante com aquele eu de antes, que vivia acorrentado ao medo e à incerteza. Glória a Deus por sua infinita bondade. Quando os paramédicos me encontraram, eu estava lá, preso nas ferragens retorcidas do que um dia foi meu carro, o sustento da minha família, a ferramenta do meu trabalho. Eles olhavam para a cena, depois para mim, e suas feições não escondiam o choque. É impossível, um deles murmurou. Não tem como alguém sair vivo disso, e ainda mais sem um arranhão. Mas eu sabia que a obra não era humana. Aquele veículo, reduzido a uma massa disforme de metal e vidro estilhaçado, era o reflexo de um caminho que eu estava a trilhar, talvez confiando demais na minha própria força, nas minhas próprias ideias para resolver os apertos, buscando soluções em atalhos que pareciam promessas de dinheiro fácil e acabaram se mostrando um precipício. Naquele instante, ali, entre o ferro e o sangue, que não era meu, a lição veio, forte e cristalina. O Senhor me mostrou que a nossa vida, por mais que a gente se esforce e planeje, precisa estar alicerçada nele. Que a verdadeira provisão, o livramento real, não vem de esquemas humanos ou da sorte, mas da sua mão poderosa. Eu tinha me permitido desviar um pouco, pressionado pelas contas, pelas responsabilidades, e o inimigo, como um leão que ruge, aproveitou a brecha. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, me deu um novo despertar. Não só me tirou da morte certa, mas me tirou de um caminho que certamente me levaria à ruína espiritual. Ele me fez enxergar que a palavra, a casa de oração, a irmandade são o verdadeiro tesouro, o refúgio seguro. Hoje, minha vida é um hino de gratidão. Voltei aos caminhos, com o coração humilhado e agradecido. Não confio mais em vãs promessas do mundo, mas na fidelidade daquele que tudo pode. Minha prioridade é agradar a Deus, cuidar da minha família com o temor do Senhor e servir na sua obra onde Ele me chamar. Eu agradeço a Deus por cada um que ficou comigo até aqui, ouvindo essa obra tremenda que Ele fez na minha vida. Que este testemunho sirva para lembrar a todos nós que, por mais escura que a estrada pareça, ou por mais violenta que a tempestade se mostre, a mão de Deus é inabalável e Ele tem todo o poder para nos guardar e nos livrar do laço do passarinheiro.
A nossa vida está nas suas mãos e Ele jamais abandona um filho seu. Se você sentiu a presença de Deus ao ouvir este relato, deixe nos comentários A Paz de Deus e não deixe de assistir à próxima obra, que vai te edificar profundamente. Meu marido foi embora e a verdade que ele escondia de mim era inimaginável. Deus seja louvado para sempre.